Vamos de novo. Boa tarde, voz de oratória! Boa tarde! Que entusiasmo! Essa plateia já chegou sintonizada. É claro que vocês estavam fazendo os exercícios de coordenação pneumofono-articulatória antes da gente começar. Já estavam se aquecendo, sintonizando, se integrando e aí respirando melhor para a gente ficar com mais energia de voz e mais energia positiva, com entusiasmo, que é essa atitude tão fundamental e importante do orador, que inspira, que transforma a vida do seu ouvinte, que transforma vidas e por ter uma postura de compartilhamento também transforma a sua. Esse sábado ensolarado e guerreiro que está aqui hoje, primeiro na quarta-feira era uma noite de chuva, eu já falei também para o pessoal, são guerreiros. Que quarta-feira à noite no Rio de Janeiro, muita gente preocupada com a violência, uma chuva lá fora, e aqui estava cheia a nossa roda de compartilhamento. São guerreiros, são pessoas que investem na sua alta performance de voz e comunicação. Agora, um sábado também com sol é de gente que também se dedica. Podia estar com a família, podia estar na praia, caminhando, no lazer ou descansando, e veio aqui treinar, praticar, trocar, e por isso eu agradeço muito a vocês. Vocês sabem que a gente faz a jornada das nossas 7 chaves da oratória e a gente sempre vai passando de um ciclo para o outro. A gente passou o ciclo da confiança, que é a primeira chave, depois da interação, que são as trocas. A gente estava na chave da voz, que é esse som que acompanha na nossa fala, a nossa emissão, a nossa identidade, que é tão importante para a gente. E agora a gente está nessa transição da chave da voz para a chave do corpo, que é tão fundamental. O nosso corpo é tão ancestral, porque antes do ser humano ter linguagem, a gente era a comunicação não verbal. E justamente quando chega um colega nosso, um aluno maravilhoso como o Estevão, é uma presença visual e sonora. Seja bem-vindo. Maravilhoso. Imagina, tá ótimo. Estamos aí falando da transição de voz para corpo. Voz. Esse som que a gente emite, e a primeira emissão, nosso choro, eu sempre falo para vocês que a identidade é a primeira manifestação de poder, quando a gente nasce a gente já chora, mas esse corpo tem que estar preparado para essa voz, porque a voz, ela é produzida no corpo, ela é justamente a combinação dessas forças mioelásticas, dessa musculatura, com aerodinâmicas, esse ar, e a voz, ela acompanha e ela precisa do combustível que é o ar e do filtro, que é essa ressonância, para esse motor produzir esse som. Mas a base dela é o corpo. O corpo é muito primitivo, é anterior à linguagem verbal, como a gente falou aqui, e ele também arremata, ele acompanha a nossa voz, ele acompanha visualmente, ele precisa do corpo antes, para essa base postural, para a minha coluna, para o eixo, para o bloco de ar passar com energia. Eu preciso de uma respiração também mais baixa, eu preciso de um pescoço aberto, adequado, com uma postura competente, para eu poder ter uma voz saudável e bem produzida. Então, ele o tempo inteiro está acompanhando e gerando a nossa voz e a nossa comunicação. Ele é muito sagrado para a gente, ele tem toda essa energia da nossa comunicação, ele é a casa, ele é a nossa casa e ele abrange o nosso cérebro, que também é a base da cognição e do nosso conteúdo, que são as nossas ideias que a gente traz para inspirar as pessoas. Mas falando em cognição, é tão interessante a gente ver isso, porque o ser humano, ele é muito ancestral, é anterior à linguagem. A linguagem a gente tem numa média de 70 mil anos para cá, vamos ser mais precisos. A gente sempre diz que há 100 mil anos, a gente até tem um slide sobre isso, né? Quando o Marcelo Gleiser fala que em 100 mil anos o ser humano adquiriu novas funções, como analítica, de linguagem. Eu estou lendo um livro tão interessante, Sapiens, que eu até aconselho a ouvir falar, tem um best-seller, e eu gostei muito, ele me pegou de jeito, porque quando ele fala dessa grande revolução cognitiva da humanidade,
Ele faz um traçado todo da criação, desde o Big Bang, de 13,5 bilhões de anos atrás, que é quando surge a física, movimento e som. Isso que a voz anterior, né? Faça-se luz. Então, o som que tinha nessa física do Big Bang é o que cria tudo, não é? É maravilhoso isso. Só confirma com essa linguagem do historiador que a gente está falando. Quando você aprofunda na física acústica da voz, desse som, você aprofunda no início de tudo, porque faça-se luz. É por isso que a palavra, o som cria tudo. Porque quando se criou, era essa energia, era física. A biologia vem um pouco depois, esses bilhões de anos, e aí vai traçando tudo. Depois vem... a química veio depois da física, depois vem a biologia, os corpos, aí vai os primeiros seres humanos e tudo, mas toda essa trajetória de bilhões de anos, você tem há apenas 70 mil anos atrás, o que ele chama de revolução cognitiva. Ele fala que tem 3 revoluções importantes na humanidade e no mundo, que essa revolução cognitiva, depois a revolução agrícola mais adiante, e a revolução da nossa era, que tem 500 anos, que é científica, que pode acabar com a história, ou trazer uma nova história. A revolução cognitiva começa a contar a história. Meu Deus, é isso? É tudo que a gente está falando aqui? Estou empolgada com esse livro. Porque a gente fala que a linguagem começa com essa contação de histórias antes da escrita. O que é a revolução cognitiva? É a cognição. Quando a gente tem uma linguagem fictícia, uau! O que é linguagem fictícia? Quando não é aquela primitiva assim, ó, aqui microfone, opa, não tinha microfone na época, aqui pedra, aqui eu. Linguagem fictícia é quando o homem começa a planejar, a comparar, a falar do futuro, falar das pessoas que não estão ali, a se lembrar, e aí você tem um salto no pensamento inteligente. Aí tem a invenção da história. Meu Deus! Com essa revolução cognitiva, com essa linguagem fictícia. E a turma da voz, que é o que sempre puxa a brasa para o assado da voz, fala que a nossa conformação anatômica da voz é responsável por essa revolução cognitiva da humanidade, por essa criação do pensamento inteligente a partir do material de linguagem que a gente tem para armazenar, para comparar, para se lembrar, para projetar, para trazer arte nas palavras. Porque pela nossa conformação laríngea, pelo fato das nossas pregas vocais, é uma das teorias, claro que não quer dizer que seja essa, mas quem é apaixonado por voz também cogita essa teoria, porque a gente tem toda a formação igual a do macaco para emitir voz, essas pregas vocais aqui na laringe, exatamente, só que as nossas pregas vocais, elas estão aproximadamente na 5ª ou 6ª vértebra da coluna cervical, a gente tem um cânulo. Então, antes de ter linguagem verbal, essa linguagem simbólica que faz com que a gente tenha pensamento inteligente, que tem material para pensar, antes era som e corpo. E som e pá. E som que era presente. Não tem como você planejar e se lembrar, não tem linguagem fictícia, não tem essa revolução cognitiva. Só que esses sons que a gente emite tem um grande poder, porque na conformação da laringe do ser humano, é aproximadamente aí pela 5ª ou 6ª vértebra que a gente tem um cano bom, onde produz a voz. Toca aqui, no cogó, toca aqui. Vai. É aí. E aí você vai produzindo essa voz. Aí o ser humano começa a trabalhar em conjunto, e aí começa a usar o corpo, só que em conjunto as mãos estão ocupadas, ele se olha e vocaliza, e daqui a pouco ele tem que planejar alguma coisa dessa tarefa em conjunto, dessa socialização. Aí começa a ter alguma linguagem. E aí essa revolução. E onde começa a história, e na Revolução Agrícola, onde começa as primeiras tribos, conglomerados, então, e provavelmente ali onde tem, onde o ser humano começa a se assentar para organizar essa agricultura, onde domestica animais e plantas. Estevão gosta dessa visão. E porque ele está assim, vivendo socialmente, começa essa outra grande virada. Ele já tem linguagem, já tem cognição. E aí, pela Revolução Agrícola, ele domestica, por isso que tem um cachorro que não é mais louco também, eu fico imaginando. Ele começa a ter esses animais domesticados para servi-lo nessa Revolução Agrícola.
E ele começa a viver em sociedade, né? Aí depois vem os reinos, os impérios, vem as religiões já no início desses assentamentos humanos. E vem a moeda, e vem o dinheiro, toda a questão do capital. Mas ali ele começa a poder contar essa história, passar essa cultura para os seus ancestrais, para o seu grupo. Então vem a oralidade muito forte. Esse poder de disseminar, pelo menos naquela cultura, naquela tribo. Existe uma revolução depois dessa agrícola que é industrial, mas ela não é contada como uma grande ênfase. São as 4 que ele fala, mas ele enfatiza essas grandes viradas no mundo, na existência, na humanidade. A cognitiva, há 70 mil anos atrás. A agrícola, tem a industrial mais adiante, que é uma superprodução de tudo. Mas ele fala nessa agora que a gente vive, há 500 anos, apenas 500 anos, que é a revolução científica. Isso o homem foi além do planeta Terra, isso o homem, ao apertar no botão, ele pode acabar com o planeta Terra, ele pode reinventar essa história. A história que começa a partir da oralidade com a revolução cognitiva e que fica robusta e se perpetua na revolução agrícola com os homens vivendo em conjunto, ela agora pode ser mudada com a revolução científica. E é isso que a gente vive, essa revolução científica que trouxe para a gente a era da comunicação compartilhada. Um pouco de Chris Anderson aqui misturado com Sapiens, TED Talks com Sapiens e com, claro, com voz e fonoaudiologia, que eu estou puxando toda a brasa para a laringe, certo? Mas essa era, ela já é definida, mas ela vai ser contada muito. Ela vai ser contada, ela já estou dizendo, eu não vou estar mais viva aqui. Mas talvez sim, porque a coisa é tão rápida, ela vai ser definida assim. Esse cronograma que eu estou fazendo, esse recorte que eu fiz de 13,5 bilhões de anos, essa era já está sendo definida como a era do compartilhamento, da comunicação compartilhada, no sentido de que nós temos as gravações, o registro. Há 5 mil anos surgiu a escrita, as primeiras inscrições, há 5 mil anos só. Que essa oralidade, que começou há 70 mil anos, começou a ser registrada há 5 mil anos. Então a gente tinha um registro. Depois o poder de disseminação pela imprensa, Gutenberg, me ajuda o nome? Gutenberg. Que aí tem a revolução até da religião, da protestante, que o cara da revolução do protestante, Lutero, eu gosto disso, porque eu posso até estar fingindo para vocês ou não, a maneira da plateia vir respondendo. Às vezes é uma tática do orador fazer de conta que não se lembra do nome, vocês estão ligados. Lutero, com a imprensa, ele dissemina a Bíblia e tem toda essa força para criar uma nova religião protestante. Aí ele está fazendo assim, porque ela é cristã, isso aí. Agora, eu não preciso mais da imprensa. Eu não preciso de um memorando, eu não preciso de um documento, doutora Alessandra. Eu não preciso colocar um secretário político a assinar uma carta e levar toda a responsabilidade no CPF dele. Se uma simples frase que eu disser numa reunião for gravada, a responsabilidade é minha. Uma simples colocação minha numa reunião que for gravada por vídeo, por áudio, tem força do memorando. Isso pode ser compartilhado para o mundo inteiro. Eu mudo a economia do país, porque à noite se recebe alguém no Palácio do Planalto e aquilo é gravado. Eu mudo a vida das pessoas por um áudio que é gravado e compartilhado no mundo. Eu mudo a minha reputação por uma frase que eu digo. Eu não posso acabar com a minha vida das pessoas com isso. Era da comunicação compartilhada, onde a gente tem muita responsabilidade sobre o que fala, porque isso pode ser espalhado por o mundo inteiro, ao mesmo tempo é tão maravilhoso, porque eu tenho aqui na palma da minha mão, no celular, eu acesso ali online, on-time, as palestras de altos palestrantes do mundo inteiro, para mim chega aqui. É a comunicação compartilhada, essa força da oralidade. O homem está contando a sua história, está reinventando essa história e está compartilhando. Essa comunicação é autêntica, como a gente disse,
é muito objetiva, com alta performance, ninguém tem paciência, ninguém tem saco. Você vê um vídeo na internet que chega para você, você olha para a direita, mais de 3 minutos, você passa. Então tem que ser, assim, muito sucinta, objetiva, com valor, com utilidade. Tem que estar na sua alta performance, é também por isso que a gente está aqui. A gente nem sabe o que começa primeiro. Eu faço meu canal do YouTube, eu consigo aquela automação de Messenger do Facebook, não, eu acho que eu vou para o Stories do Instagram. Não, mas o Face está dando para impulsionar, agora está tão bacana, o Face está legal de novo. Aonde eu coloco esse meu marketing de conteúdo, essa minha utilidade, isso que eu quero trazer para as pessoas? Onde eu coloco isso? Eu faço um artigo, eu faço um blog, não, mas eu faço um e-book que tem vídeo, tem áudio, tem podcast, tem texto muito mais curto e objetivo. Meu Deus, onde eu coloco as minhas ideias? Sabe o que a gente faz? A gente vai se encontrando, a gente vai treinando, a gente vai definindo, porque mais do que nunca hoje, o grande requinte é resumir e definir a nossa intenção e aquilo que a gente quer passar para transformar a vida das pessoas, nem que seja uma pequena atitude diária. E a gente, às vezes, está falando e está registrando, como é o que a gente está fazendo aqui hoje, e aí depois a gente vê se vai para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, para o curso online. Vai acontecer, porque nessa época da comunicação compartilhada, essas plataformas e mídias se transformam a cada minuto, porque a gente tem que continuar fazendo a nossa parte e lembrar dessa frase tão importante. Numa época de muita transformação, a gente precisa se lembrar do que não muda. As grandes transformações são para mostrar o que não muda na verdade, o que fica repaginado e resumido na sua essência. E o que não muda é a nossa missão. A gente está em agosto, no mês das vocações, e a gente precisa lembrar para que a gente veio, o que a gente veio trazer, o que transforma a vida das pessoas e com isso continua transformando a nossa vida e faz com que a gente seja feliz e cumprindo a nossa missão. E aí sim, com esse muito que a gente resgatou, que é a nossa essência, que não muda, mas está sempre se reinventando e trazendo o nosso viés, a nossa autenticidade para os outros, a gente vai conseguir fazer muito que essa mídia e essa grande era da comunicação compartilhada está disponível para a gente e para todos nós. Muito obrigada.